bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de todos. E contando com 7 vereadores presentes, declaro aberta a sessão extraordinária. Passa a pauta do dia a primeira secretária, dona Edileuza, que lê a pauta, aí depois nós faz a leitura do projeto e se discute as coisas que tem para se discutir. Vereadora, pode ler a pauta. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Serra Linda, que se encontram nas suas residências, na cidade, na zona rural, na zona urbana. Pauta da sessão extraordinária do dia 2 de junho de 2020. Ordem do dia para votação. Apresentação e votação do projeto de lei número 4 de 2020, em primeiro e segundo turno, regime de urgência. Dispõe sobre medidas temporárias durante o enfrentamento da pandemia provocado pela Covid-19 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Dispensa o parecer da comissão. Passo a palavra ao senhor presidente. Tivemos a leitura da pauta do dia. Peço à secretária dona Edileuza que faça a leitura do decreto. Decreto número 27, de 29 de maio de 2020. Adota medidas temporárias no âmbito do município de Solidão para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da emergência da saúde provocada pelo coronavírus Covid-19 e da outras providências. O prefeito do município de Solidão, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em complementação à ratificação e medidas determinadas pelo Decreto Municipal, anteriormente editados e, considerando que a Organização Mundial de Saúde classificou em 11 de março de 2020 que Covid-19, nova doença causada pelo novo coronavírus, denomina-se uma pandemia. Considerando a altíssima capacidade de contágio por cada pessoa doente com Covid-19 na transmissão desse vírus. Considerando que a cada dia tem se confirmado novos casos de pessoas contaminadas com Covid-19 em todo o território nacional. Em particular, com Covid-19 apresenta elevada taxa de mortalidade que se agrava entre idosos, pessoas com doenças crônicas e imunodeprimidas. Considerando a portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde, que declara a emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, bem como a pandemia, a portaria número 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, considerando a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida em 13 de março de 2020, para que durante o atual período de emergência na saúde pública fossem adiados ou cancelados eventos de massa governamentais, esportivos, culturais ou políticos, bem como cruzeiros turísticos. Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando o teor da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Considerando a recomendação das autoridades sanitárias do país, do Estado, se busque diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos para mitigar a determinação de coronavírus em Pernambuco. Considerando a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento aos coronavírus previstas pelos decretos estaduais e municipais, buscando atender especialmente às alterações estabelecidas pelo decreto estadual número 48.882, de 3 de abril de 2020. Considerando que medidas similares têm se mostrado eficazes e vêm sendo adotadas em outros municípios, estados, países, para enfrentamento do coronavírus. Considerando os termos das recomendações Ministério Público Estadual. Considerando que foi decretada a situação de calamidade pública no âmbito deste município de Solidão pelo Decreto 48.833, de 20 de março de 2020. Considerando que nos últimos dias têm sido confirmados casos positivos de Covid-19 nos municípios do Pajeú, inclusive com óbitos de pacientes decorrentes de coronavírus e a declaração de contaminação comunitária em várias cidades vizinhas. Decreta. Artigo 1º. Fica estabelecido o horário de funcionamento dos comércios e serviços essenciais, autorizando o funcionamento durante a pandemia da seguinte forma: de segunda a sexta-feira, das 7 às 18, aos sábados, das 7 às 17 horas, e aos domingos, comércio fechado. Parágrafo 1º. Somente poderá funcionar aos domingos e além dos horários estabelecidos no caput deste artigo, posto combustível e farmácia. Parágrafo 2º. As padarias poderão funcionar aos domingos, das 7 às 18 horas. Artigo 2º. Fica determinada a notificação obrigatória, por escrito, de todas as pessoas que devem cumprir isolamento domiciliar, quarentena, na forma e pelos tempos determinados pelas autoridades de saúde no âmbito deste município de Solidão, para o efetivo cumprimento e sob pena de pagamento de multa, encaminhamento à delegacia para a lavratura das medidas cabíveis. Fica determinado o uso obrigatório de equipamento de segurança, pessoal, IPI, equipamento de proteção individual, na forma estabelecida pelas normas sanitárias por todos os profissionais da saúde pública municipal, sob pena de abertura de processo disciplinar para apurar falta funcional e outras medidas cabíveis. As medidas previstas neste decreto serão avaliadas permanentemente de acordo com a determinação expedidas pelo Governo do Estado de Pernambuco, que tenham abrangência intermunicipal, conforme a avaliação do Centro de Operação de Emergência, para, se necessário, serem adotadas outras providências adicionais necessárias ao enfrentamento do Covid-19. Artigo 5º. O descumprimento das medidas previstas neste decreto e nos demais decretos de combate ao coronavírus, deverá ser comunicado à autoridade policial para apuração quando a caracterização de crimes contra a saúde pública tipificados nos artigos 131, 132, 267, 268 do Código Penal ou de qualquer outra norma vigente. Artigo 6º. Fica determinado que a Secretaria Municipal de Administração providencie com toda urgência a publicação deste decreto e sua divulgação por todos os meios de comunicação para que chegue ao conhecimento do povo em geral. Este decreto
entra em vigor na data da sua publicação, efeitos enquanto perdurar a situação de emergência de saúde provocada pelo coronavírus. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se e publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2020, Djalma Alves de Souza, Prefeito. Esse foi a leitura do decreto e agora eu vou ler a mensagem do projeto. E depois conversaremos sobre, né? Não. A emenda é só depois que a gente houver a discussão sobre o projeto, não é isso, minha gente? Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Solidão. Ao cumprimentá-los cordialmente, utilizo-me do presente para encaminhar a vossas excelências o projeto de lei em anexo, o qual dispõe sobre lei temporária, com vigência apenas durante a pandemia, provocada pelo novo coronavírus, e tem o objetivo de impor medidas mais severas e aplicar multas aos infratores das medidas sanitárias vigentes. Importante ressaltar que esse município de Solidão é um dos únicos 3 municípios do Pajeú que não registram caso da Covid-19. E não há dúvida de que este cenário resulta das tantas medidas sanitárias que foram adotadas no âmbito municipal, muitas delas em caráter preventivo e antecipado. Outro sim, é fato que a Secretaria Municipal de Saúde tem tido muitas dificuldades em fazer cumprir as medidas sanitárias impostas para o combate à pandemia, pois a população local e os visitantes parecem confiar em não registrarmos casos da Covid-19 para descumprir as medidas sanitárias. Porém, dependemos de cumprimento de todas as medidas impostas para mantermos o equilíbrio sanitário. Os visitantes parecem confiar em não registrarmos casos do Covid-19 para descumprir as medidas sanitárias. Porém, dependemos do cumprimento de todas as medidas impostas para mantermos o equilíbrio sanitário, evitarmos a contaminação e cuidarmos da saúde pública da nossa população. Registro por oportuno que as leis temporárias têm sido adotadas em vários municípios brasileiros, inclusive no Pajeú, e que o Ministério Público Estadual recomendou a adoção de leis regras temporárias para o combate da pandemia. Inclusive, todas as medidas propostas no presente projeto de lei foram discutidas e deliberadas pelo Comitê Municipal de Combate ao Covid-19. E como promotor de justiça da Câmara de Itabira, na pessoa do promotor de justiça, Dr. Romero Borges, tendo sido consenso de que a adoção das medidas ora propostas são fundamentais para proteger a vida e a saúde da população local. Importante considerar que este município de Solidão está rodeado dos municípios que vivem a mais grave fase da pandemia, com contaminação comunitária, com vários casos confirmados e ocorrência de diversos óbitos ocasionados pela Covid-19. Portanto, precisamos cuidar do nosso povo como forma preventiva para evitar a circulação de vírus. Com estas considerações, espero e conto com a sensibilidade de Vossas Excelências para aprovar o presente projeto de lei em regime de urgência. Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2020, de Djalma Alves de Souza. Ofício número 69, de 2020. Excelentíssimo senhor Antônio Marinheiro, desculpa, minha gente. Projeto de lei número 4, de 29 de maio de 2020. Dispõe sobre medidas temporárias
durante o enfrentamento da pandemia provocado pelo Covid-19. Outras providências. O prefeito do município de Solidão, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, somente a judiciosa apreciação da Colenda Câmara Municipal dos Vereadores do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Determina a proibição de aglomeração de mais de 3 pessoas nas vias públicas no âmbito de todo o território deste município de Solidão. Parágrafo 1º. Fica proibida a realização de festas, reuniões presenciais, encontros, banhos de açude, cachoeira, torneios, partidas de futebol, sinuca, similares, com a presença de mais de 3 pessoas, ressalvada as reuniões do Comitê de Combate ao Covid-19, desde que atendida às normas sanitárias. Parágrafo 2º. Os responsáveis pelos comércios e serviços em funcionamento durante a pandemia ficam obrigados a somente permitirem a entrada e permanência nos respectivos estabelecimentos de, no máximo, 3 pessoas, ao mesmo tempo e com o uso obrigatório de máscaras. Artigo 2º. Fica estabelecida uma multa no valor de R$ 200 a ser aplicada à pessoa física ou responsável pela pessoa jurídica que descumprir norma sanitária de combate à pandemia provocada pelo novo Covid-19. Parágrafo 1º. A multa à hora criada será aplicada pelos agentes municipais em decorrência do poder de polícia administrativo, conforme previsão do artigo 78, primeira parte do Código Tributário Nacional, e revertida unicamente nas ações de combate à pandemia. Parágrafo 2º. A multa sanitária estabelecida por esta lei será aplicada dentre as pessoas físicas que descumprir qualquer das regras sanitárias vigentes para o combate à pandemia, quanto às responsáveis pelas pessoas jurídicas e comércios, em geral, que descumprirem ou permitirem o descumprimento de normas sanitárias e no âmbito das dependências do respectivo comércio. O valor da multa será cobrado com acréscimo de 100% nos casos de reincidências. Parágrafo 4º. Os agentes públicos, no exercício do poder de polícia administrativo, deverão aplicar a multa por descumprimento das medidas sanitárias, preenchendo o formulário próprio de atuação da multa, contendo a identificação completa da pessoa multada e a descrição dos cumprimentos, fazendo constar o nome e o endereço de testemunhas que presenciaram a atuação, entregando à pessoa multada a notificação da autuação, contendo as informações para o devido reconhecimento da multa por boleto ou depósito em conta específica. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, mediante decreto, o procedimento administrativo de autuação e recolhimento da multa sanitária, hora estabelecida. Fica proibida a circulação de pessoas em locais e logradouros públicos e de uso comum no âmbito deste município de Solidão após as 20 horas de cada dia e até as 4 horas do dia seguinte, salvo para execução de serviços essenciais, aquisição de medicamentos e cuidados com a saúde própria ou de outros que dele dependa. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com vigência temporária, somente durante o período de permanência da pandemia provocado pelo novo Covid-19. Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2020, Djalma Alves de Souza.
Passo a palavra ao senhor presidente. Vou abrir a palavra e se discute. Se eu vou abrir a... Está funcionando a... A gente vai dar uma pausa aí de uns 10 minutos para a gente se discutir aqui o projeto. Depois nós voltamos de novo. Aí vai se botar o projeto em votação e ver a opinião de cada vereador. Quero pedir desculpa ao pessoal que estava assistindo à sessão, que a sessão deu uma pausa para resolver o problema do emenda aqui, o projeto, e a gente está voltando às atividades. Aí quero passar à secretária Dona Eleusa que faça a leitura da emenda. Boa tarde a todos, os que se encontram nas suas residências, na zona rural, os internautas. Boa tarde. Emenda ao projeto de lei número 4 de 2020. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei número 4 de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias durante o enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19. Artigo 1º. Onde se lê, determina a proibição de aglomeração de mais de 3 pessoas nas vias públicas, no âmbito de todo o território deste município de Solidão, leia-se. Determina a proibição de aglomeração de mais de 6 pessoas nas vias públicas, no âmbito de todo o território deste município de Solidão. No parágrafo 2º, onde se lê os responsáveis pelos comércios e serviços em funcionamento durante a pandemia ficam obrigados a somente permitirem a entrada e permanência nos respectivos estabelecidos de, no máximo, 3 pessoas, ao mesmo tempo e com uso obrigatório de máscara, leia-se. Os responsáveis pelos comércios e serviços em funcionamento durante a pandemia ficam obrigados a somente permitirem a entrada e permanência nos respectivos estabelecimentos de no máximo 5 pessoas, ao mesmo tempo e com uso obrigatório de máscara, ficando responsável pela organização das filas e do distanciamento social no seu estabelecimento. Artigo 1º. Acrescenta-se os seguintes parágrafos com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Os profissionais que estejam atuando nas barreiras,
sanitárias ficam autorizados a analisar a entrada de pessoas da cidade que sejam contabilizam com caso Covid e que não venham desempenhar atividades consideradas essenciais. Todos os casos serão avaliados minuciosamente pelos profissionais na barreira, orientados pela equipe de vigilância sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 4º. Fica determinada a implantação de barreiras sanitárias no distrito de São Francisco e Pelicinal. Parágrafo 5º. Fica determinado o horário de funcionamento das barreiras sanitárias na saída para o distrito de São Francisco e do Sítio Jardim, de 6 horas da manhã às 17 horas da tarde. Parágrafo 6º. Fica determinado que os vigilantes municipais façam ronda no período noturno nas vias públicas do nosso município. Artigo 2º. Onde se lê, fica estabelecida uma multa no valor de R$ 200 a ser aplicada à pessoa física ou responsável pela pessoa jurídica que descumprir norma sanitária de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Fica estabelecida uma multa no valor de R$ 100 a ser aplicada à pessoa física ou responsável pela pessoa jurídica que descumprir norma sanitária de combate à pandemia provocado pelo novo Covid-19. Justificativa. A presente emenda à redação do projeto de lei de 4/2020 tem como objetivo propor adequações à lei para cumprimento efetivo de todas as medidas, tendo em vista que nosso município é o único do sertão do Alto Pajeú que até a presente data, não confirmou nenhum caso do Covid-19. Câmara dos Vereadores de Solidão, Pernambuco, 2 de junho de 2020. Passo a palavra ao senhor presidente. Foi lida a emenda, aí eu vou botar a emenda em votação. O vereador que vai votar da maneira que ele achar que é necessário, aí o voto de Eliana só vai ter validade no projeto, viu? Aí a emenda, o voto dela está fora. E aí, vereador Vitorino, vereadora Leusa, vereador Josia, vereadora Neta Henriqueta, vereadora Eliane, vereador Gênio Babal. Uma pausazinha e vota o segundo, né? Sim. Vai votar os dois tudo de uma vez? Me dê aí, vereador. Não, mas o certo é esse. Vereadora Neta Henriqueta, o projeto, vota sim ou não? Vereadora Adriana, vereador Gênio Babal, vereador Vitorino, vereadora Dona Leusa, vereador Josia. Vou dar uma pausazinha de uns 5 minutos, aí nós votamos o segundo turno. Sim, passa que a Adriana justifica o voto de Adriana, de Eliane. Só diga Adriana, toda viagem. Bom dia a todos presentes, ouvintes da Rádio Celinda FM, os internautas. Em nome do presidente, saúdo a todos os vereadores, a imprensa, público aqui presente, todas as pessoas presentes no recinto. Vou justificar o voto da vereadora Eliane, por estar ausente. Ela é uma pessoa que faz parte do grupo de risco e mandou o seu voto por videoconferência.
Bom dia. Hoje, 2 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor presidente Antônio Marinheiro de Lima, Excelentíssimo senhor caros presidente colegas Antônio Marinheiro vereadores, de população Lima, de caros Solidão. colegas vereadores, O meu voto é a população de favor. Solidão. Estou votando em O vídeo meu por voto é a consequência da favor. pandemia. Estou votando em vídeo por E Jesus, consequência da pandemia. Que acaba- Jesus, o divino Pai eterno, ilumine, que acabe logo Se essa reunir, pandemia. conversar, debater nossos assuntos, que for melhor para a Solidão. Estamos prontos para votar a favor. Conversar, debater. Obrigada a todos, estou com muita saudade. Tenham um bom dia. Depois do voto de Eliana, vamos votar o segundo turno do projeto, que fica aprovado, para ver se Deus ajuda que a gente termina essa batalha. Vereadora Neta Henriqueta, vereadora Adriana, vereador Genivaldo, vereador Vitorino, vereadora Dona Leusa, vereador Josia. Aprovado, votado o segundo turno, fica aprovado o projeto do primeiro e segundo turno. Oi. Vereador, tem alguma coisa a acrescentar? Nenhum vereador? Vereadora Dona Leusa. Pronto, eu não tenho mais nada a tratar, o horário já está avançado. Declaro encerrada a sessão. Até a próxima sessão, se Deus permitir, se Deus ajudar a todos nós. Muito obrigado a todos por essa vez. E, como se diz, eu queria, antes também eu me lembrei do negócio que eu queria acrescentar aqui, porque teve um cidadão que botou uma matéria publicando, dizendo que os vereadores estavam recebendo dinheiro, isso, aquele outro. Eu quero dizer a esse cidadão que ele está mal informado. Os vereadores vêm para a reunião de graça e à seca, sem nenhum centavo. O senhor prefeito não está gastando um centavo com o vereador. Eu queria dizer ele que, se for, melhor, porque ele é como se diz, não tem informação. Os vereadores, nenhum dos vereadores se opôs a não vir para a reunião porque não era paga. E nenhum está recebendo um centavo. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença de todos. Obrigado e que Deus proteja cada um.